Isaías 41:10 é um dos versículos mais reconfortantes das Escrituras Sagradas. Ele se destaca como uma âncora de esperança, oferecendo alívio e firmeza em tempos de angústia, medo e incerteza. A passagem que diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Carrega em si uma profundidade espiritual e uma promessa divina que transcende gerações. Em um mundo marcado por turbulências, instabilidades emocionais e crises existenciais, este versículo surge como um farol de fé para todos aqueles que se agarram à palavra de Deus como fonte de direção e alento. A frase "não temas" não é uma sugestão, mas um imperativo repleto de ternura. É a voz do Criador, dirigindo-se diretamente ao coração humano, reconhecendo a nossa inclinação natural ao medo. O temor, muitas vezes, surge diante do desconhecido, da dor, da perda, da rejeição ou do fracasso. Deus, em sua sabedoria eterna, conhece essa fragilidade humana e nos exorta com palavras que aquecem a alma. Ao dizer "não temas", Ele não ignora as dificuldades que enfrentamos, mas nos lembra de sua presença constante. Esse mandamento vem acompanhado de uma razão que transforma toda a perspectiva: porque eu sou contigo. A presença de Deus é a resposta definitiva ao medo. Onde o Senhor está, não há lugar para o pavor. Onde Ele caminha ao nosso lado, o terreno instável da vida torna-se seguro. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa declaração reafirma a identidade do Senhor como o Deus soberano, pessoal e comprometido com aqueles que o seguem. A expressão "não te assombres" refere-se ao estado de confusão ou perturbação diante de circunstâncias adversas. É comum que o ser humano se sinta paralisado diante do inesperado. Entretanto, a presença e a identidade de Deus como teu Deus oferecem estabilidade. Não se trata de um ser distante, mas de um Deus que se relaciona com o indivíduo, que se importa e que está atento aos mínimos detalhes da nossa jornada. Saber que o Deus Todo-Poderoso se apresenta como nosso Deus pessoal é uma fonte profunda de encorajamento. A promessa que segue é ainda mais poderosa: "Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Aqui encontramos 3 ações divinas que compõem uma tríade de apoio celestial: fortalecimento, ajuda e sustento. "Eu te fortaleço" nos remete à renovação das forças diante da exaustão. Quando o peso da vida parece insuportável, Deus oferece vigor. Não é uma força qualquer, mas uma capacitação espiritual que vem do alto, capaz de nos erguer, mesmo quando tudo em nós clama por desistência. Em diversas narrativas bíblicas, vemos personagens como Elias, Moisés, Davi e Paulo experimentando esse fortalecimento sobrenatural no meio de suas crises mais intensas. Esses exemplos bíblicos não apenas ilustram a fidelidade de Deus, mas demonstram que suas promessas permanecem válidas até hoje. A expressão "e te ajudo" revela o caráter prático do cuidado divino. Deus não apenas nos dá força, mas também atua em nosso favor, intervindo em nossa realidade, abrindo portas, derrubando muralhas e encaminhando soluções. Sua ajuda não se limita a consolar, ela transforma. O auxílio de Deus é eficaz, vindo no tempo certo, muitas vezes de maneiras inesperadas, mas sempre com propósitos redentores. O testemunho de inúmeros servos e servas ao longo da história da fé comprova a atuação contínua de Deus como ajudador fiel em meio às batalhas da vida. Por fim, "e te sustento com a destra da minha justiça" expressa a sustentação firme e inabalável que vem da mão direita de Deus, símbolo de poder e autoridade. Sustentar significa manter de pé,
impedir a queda, preservar em segurança. Quando Deus nos sustenta, Ele nos mantém firmes apesar das tempestades. A destra da justiça implica que esse sustento é justo, puro, íntegro. Deus não sustenta o homem com base em méritos humanos, mas com base em sua justiça perfeita, revelada plenamente em Cristo Jesus. É através dele que somos feitos justos, e por isso podemos confiar plenamente que não seremos abandonados. É importante ressaltar que essa promessa não isenta o crente de dificuldades. A Bíblia jamais promete uma vida isenta de dores, mas garante a presença do Senhor em meio a elas. Isaías 41:10 não nega a existência de tribulações. Pelo contrário, é dirigido a pessoas que enfrentam desafios reais. O consolo não vem da ausência do problema, mas da certeza da presença divina. O próprio Cristo afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Essa perspectiva cristã transforma a maneira como encaramos a vida. Compreendemos que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma mão invisível nos guiando, nos fortalecendo e nos sustentando. Essa promessa é ainda mais significativa quando compreendida dentro do contexto bíblico em que foi escrita. O profeta Isaías estava transmitindo a palavra de Deus a um povo que enfrentava opressão, incerteza quanto ao futuro e ameaças externas. Em meio a esse cenário de instabilidade, a voz do Senhor se ergue para lembrar a Israel que Ele continua sendo Deus. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus permanece soberano. Esta verdade não mudou. Em nossa era moderna, apesar de avanços tecnológicos e aparente controle sobre a vida, os dilemas da alma permanecem. Medos, ansiedades, perdas e frustrações ainda fazem parte da existência humana. Contudo, a promessa permanece: "Não temas, porque eu sou contigo." A aplicação dessa verdade no cotidiano do crente é profunda. Ela afeta a maneira como lidamos com crises pessoais, familiares, financeiras, profissionais e espirituais. Quando confiamos na palavra bíblica, deixamos de ser guiados por sentimentos e passamos a ser conduzidos pela fé. Isso não significa ignorar os fatos, mas interpretá-los à luz das promessas eternas de Deus. Um diagnóstico médico preocupante, uma perda irreparável, um relacionamento rompido ou uma porta que se fecha podem ser interpretados como sinais de derrota. Mas, à luz de Isaías 41:10, tornam-se oportunidades para experimentar o cuidado, a ajuda e o sustento divino. A fé que se apoia nesse versículo não é uma fé ingênua, mas sólida, enraizada na revelação divina. É uma fé que já enfrentou a escuridão, mas que escolhe confiar na luz da promessa. Muitos testemunhos bíblicos e contemporâneos apontam para esse tipo de fé que se recusa a ceder ao desespero. Um exemplo tocante é o de Jó, que mesmo cercado pela dor e pela incompreensão, declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó 19:25. Essa convicção nasce do relacionamento com um Deus que fala, age e sustenta. Isaías 41:10. Também é uma fonte de inspiração para a intercessão. Quando oramos por alguém que está passando por lutas, podemos clamar a esse Deus que fortalece, ajuda e sustenta. Podemos apresentar as promessas bíblicas com confiança, sabendo que Deus honra a sua palavra. Em momentos de oração, esse versículo se torna uma arma espiritual poderosa, capaz de fortalecer não só a nós mesmos, mas também os que nos cercam. Além disso, o versículo nos chama à responsabilidade de sermos portadores dessa esperança. Em um mundo marcado pelo desespero, somos chamados a ser mensageiros da paz e da confiança em Deus. Ao vivermos de acordo com essa promessa, tornamo-nos testemunhas vivas do poder sustentador do Senhor. Nossa vida, então, torna-se uma pregação silenciosa
mas eficaz, que aponta para o Deus que não abandona os seus. No exercício da vida cristã, é inevitável passar por desertos. Contudo, o deserto não é o fim da jornada, mas um lugar onde Deus se revela de maneira especial. Foi no deserto que o povo de Israel viu o maná cair do céu, a água brotar da rocha e a coluna de fogo os guiar. É nesse cenário árido que muitas vezes ouvimos com mais clareza a voz que diz: "Não temas, porque eu sou contigo." A ausência de distrações externas nos leva a perceber a presença de Deus com maior intensidade. E quando tudo ao redor parece ruir, essa voz nos dá a paz que excede todo o entendimento. Assim, a meditação constante em Isaías 41:10 se torna não apenas um exercício devocional, mas uma prática de fé. Memorizar, declarar e viver esse versículo é uma forma de manter a mente e o coração alinhados com a verdade bíblica. Em momentos de dúvida, repetir essas palavras pode trazer consolo imediato. Em tempos de desânimo, elas reacendem a esperança. Em dias de solidão, revelam a companhia fiel do Pai Celestial. Não se trata apenas de um texto antigo, mas de uma verdade viva e ativa, sustentada pela fidelidade de um Deus que não falha. Em conclusão, Isaías 41:10 é um convite divino à confiança plena. Ele nos chama a lançar fora o medo, não porque sejamos fortes por nós mesmos, mas porque temos um Deus forte ao nosso lado. Ele nos convida a não nos assombrarmos, não porque o mundo deixou de ser perigoso, mas porque temos um Deus que já venceu o mundo. Ele nos fortalece quando estamos fracos, nos ajuda quando estamos sem direção e nos sustenta quando não conseguimos mais caminhar. Essa é a promessa bíblica que nos sustenta, uma promessa eterna, imutável e profundamente pessoal. Que cada coração que meditar neste versículo encontre nele o consolo, a coragem e a confiança para seguir firme, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está presente, ativo e comprometido com cada um dos seus filhos.